Então, agora, começando a nossa palavra de hoje, o tema é a porta da santificação. O que eu vou estar falando é em 1 de Pedro 1, de 13 a 16. Amém, irmãos? Amém. Amém. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, vamos falar juntos? Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém? Senhor, abençoe a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, e traz espírito de revelação sobre cada um nesta hora, para te darmos honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Pode sentar. Nós estamos falando sobre a porta da santidade. A palavra santo, no significado hebraico, é kadosh. Lembra que nós cantamos? Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que és e que hás de vir. Amém? Amém. Então, essa palavra significa separar. No original, é separar. Separar algo para um propósito sagrado especial. Lugares santos, exemplo, Êxodo 3, 25, o lugar santo, né? O santo lugar. Moisés, quando chegou lá de frente da sarça ardente, Deus falou para ele, tira a sandália dos seus pés, porque este lugar é um lugar santo. Há um lugar onde Deus está. É um lugar santo, é um lugar separado. Tem as orações santas. Levítico 23 fala das ocasiões santas e também dos objetos santos. Então, são tudo o sentido de separado. E aonde Deus está é um lugar santo. Amém? Então, o lugar mais sagrado do mundo era o templo em Jerusalém. É o lugar mais sagrado, era o lugar mais sagrado do mundo, o templo em Jerusalém. Localizado numa colina alta, no centro da cidade mais sagrada da terra, que é Jerusalém. E no interior, na câmara, no lugar, né, mais íntimo, mais interior do templo, era o lugar mais sagrado do templo, que era o Santo dos Santos. Ali, aonde Deus vinha falar com o povo, a sua presença santa ali se manifestava. Então, a palavra templo é uma palavra da mesma raiz de santo. O templo de Deus é um lugar santo. Amém? E ninguém pode ser mais santo do que o nosso Deus. Ele é o puro, o perfeito. Então, é ele que dá o tom do que é santidade. Amém? É ele que vai descrever, vai definir o padrão de santidade. Nosso padrão do que é santo está em Deus. Não está nos homens, não está no que os homens falam, definem, de costumes. Não. Nosso padrão está em Deus. É Deus que habita em luz inacessível, com chamas eternas, é puro, é perfeito. Amém? Então, ele é o nosso
padrão. E é ele que determina esse padrão de santidade aonde? Nele mesmo. Ele mesmo é o padrão de santidade. Então, no livro de Hebreus 7, 26, 27, nós vamos ler agora. Hebreus 7, 26, 27. Está escrito: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpado, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Jesus é o nosso padrão de santidade. Amém? Amém. Jesus é o Deus encarnado. Então, nele, nós temos um padrão para a nossa santidade prática. Glória a Deus por isso, amém? Porque Deus, Yahvé, habita em luz inacessível, em chamas eternas. Ele é o santo, mas como nós vamos trazer isso para a nossa vida? Então vem Jesus. Amém. Jesus é o nosso padrão de santidade. Jesus é o início, Jesus é o processo e Jesus é a finalidade do processo de santificação. Amém? Que coisa linda. Ele é o caminho. Ele é a carreira que nós temos que correr, amém? Para chegar àquele dia santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante de Deus. Então, Jesus é o nosso padrão. Porque ele foi o sacrifício feito uma vez por todas. O único sacrifício do Pai, eficaz e duradouro, porque ele se ofereceu a si mesmo. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Glória a Deus, porque temos um sumo sacerdote. Amém? Vivendo sempre para interceder por nós. Está lá no versículo 25, né? Que ele vive, aí do mesmo texto que eu li em Hebreus, ele vive para interceder por nós. E mesmo no versículo 25 ainda diz que ele salva totalmente os que por ele ou através dele se chegam a Deus. Então ele é um mediador perfeito entre nós e o nosso Deus. Ele vive para interceder por nós e salva totalmente aqueles que se chegam a Deus através dele. Amém? Que é o único caminho, única verdade, única vida, né? E Jesus é o nosso supremo objetivo. A finalidade do alvo, do nosso alvo, é Jesus. Em Romanos 8, 29, está escrito que Deus nos conheceu, predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Então, ele é o nosso supremo objetivo. Amém? Estamos falando de santidade. Estamos falando do que é separado. Estamos falando do que é santo. E se ele é o nosso objetivo, então nós vamos nos moldar a Jesus. Amém? E 2, para onde vai nos levar esse propósito de santidade? Então, nós vamos ver que é para a perfeição moral e a perfeição espiritual. Diga, perfeição moral e perfeição espiritual. Corpo, alma e espírito. Corpo e alma e espírito na perfeição. Na verdade, Paulo nos chama de perfeitos, né? Para os perfeitos, para os santos, ele já nos chama como Deus nos vê. Isso aqui é lindo. Aos santos que se reúnem em Éfeso, aos santos que se reúnem na SEGEC de Nova Friburgo,
Amém? É como Deus te vê, é como Ele me vê, é como Ele nos vê em Cristo Jesus. Por isso que o juízo não recai sobre nós, porque já recaiu sobre Jesus. Ele nos vê assim. E então a palavra diz que nosso espírito, alma e corpo sejam, como a gente fala, conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Essa é a perfeição moral. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Ponto. A vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 1, 5, diz assim, olha. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente, fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Estamos falando de um processo. Amém? Amém. Jesus nos salvou, nos conquistou, nos aproximou e nós entramos pela porta. Agora, nós fomos considerados justos, santos diante de Deus. É assim que Ele nos vê. Mas entramos pela porta e estamos numa jornada, numa caminhada. Jesus falou, eu sou o caminho. Então, isso é um processo. E aí, em Tessalonicenses, ele diz, continueis progredindo cada vez mais. Então, diga, eu estou no processo. Eu preciso progredir. Crescer em santidade. Amém? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém? Então, a vontade de Deus é que sejamos separados e não nos prostituamos com outros deuses. Não vamos nos dividir. Amém? A nossa atenção. Por isso que na palavra lá da oferta, né? Deus, que eu estava falando, Deus toca em nós, que às vezes nós não percebemos que estamos dividindo a glória dele com outra coisa ou com outra pessoa. Às vezes conosco mesmo, né? Então Deus toca nesse lugar, nesse pecado por ignorância. Eu estou fazendo, mas eu não estou consciente do que eu estou fazendo. Então vem o Espírito que nos dirige a toda a verdade e toca naquele lugar e ele pede algo que vai doer dentro de você. E se Deus está pedindo, quando Deus pede, esse algo dói dentro de você, é porque há um apego. Porque, na verdade, nós dizemos, Senhor, a minha vida é tua. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu coloco no teu altar. Você não fala isso? Eu falo direto. Meu coração é teu, minha vida é tua. Né? Tudo que tenho, tudo que sou. Mas aí um dia, Jesus, na oferta, o Senhor vem, toca num lugar, me dá isso. Isso aqui, minha oferta. Aí começa a doer dentro de você, é porque há um apego, né, àquilo ali que é perigoso para crescer esse apego, se colocar como um obstáculo entre você e o seu Deus, entre nós e o nosso Deus. Por isso eu peço sempre, toca mesmo, Senhor, pede aquilo que eu não quero dar, né? Pede aquilo que eu estou apegada, pede aquilo que eu tenho dificuldade. A gente tem muitas coisas dentro de nós que tem dificuldades, que nós por nós mesmos nós não podemos, nós não temos condições de mudar, porque se tivéssemos, Jesus não precisava ter vindo. Então tem áreas, por exemplo, de perdão, que não são só coisas, não, né? São obstáculos dentro do nosso coração, da nossa alma. Então você tem dificuldade de perdoar uma pessoa que te fez muito mal. E que te marcou, que te magoou, e que te abandonou, te rejeitou. E aí, então, você sabe que tem dificuldade. Você fala, não, eu já perdoei.
Ah, não, está perdoado. Não, não está. Tem alguma coisa que está lá. Se há alguma área, alguma coisa que te prende, isso é maior do que eu. Só o Senhor pode fazer. E Ele vai fazer. Isso é lindo, é porque Ele vai fazer. Porque você entregou. Você não consegue se livrar, mas você entregou para Ele o teu problema. Amém? Para que Ele traga uma solução. Então, na hora que Ele diz, então tá na hora de entregar. Você entrega, o seu coração já está pronto para isso, né? Você pode até endurecer. Mas a hora que Deus te pede, é porque você pode fazer. Amém? É porque você já pode fazer. Ele trata conosco de forma individual, é muito bonito. Ele não, a palavra diz que nós não passamos por coisa alguma que nós não possamos passar. Né? Com a aprovação, verá o escape. Então, se com a aprovação verá o escape, quando ela chega, ou quando o momento chega, que ele pede algo que vai te doer, é porque você já está pronto para entregar. Amém? Amém. Já está pronto. Vem o consolo, vem o conforto, vai vir tudo que você precisa para, naquele momento, você cumprir o que Ele te pede. Isso é lindo, porque Deus não vai nos pedir nada que nós não possamos fazer. Agora, nós temos que estar com o nosso coração disponível. Amém? Então, isso tudo é um processo, é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, se coloquem nas mãos do Senhor para ser separado, santificado, em nome de Jesus, como o Senhor. Às vezes a gente pensa na santificação como colocado só como questões sexuais, e não é. E não é. É tudo que é sensual. Sensual diz respeito à carne. Amém? Não sexual. A sensualidade é tudo que vem da carne. E essa carne não se converte, né, gente? Está bem preparada para fora. Então, esta é a vontade de Deus. Por que nós vamos entrar por esse caminho? Primeiro, o que é a vontade de Deus? A vossa santificação. Segundo, este é um comando, uma ordem de Deus para nós. Além de ser uma vontade, ele não ficou só na vontade. Ele disse, faça isso. Essa é uma ordem que ele nos dá. Sede santos, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. Você quer uma comunhão comigo? Você quer permanecer nesse lugar aonde eu te trouxe? Então, seja santo. Por quê? Porque não tem como ter um relacionamento com Deus se não for numa comunhão perfeita com Ele, porque não pode haver julgo desigual. Nós não vamos suportar a glória do Senhor se não tivermos a santidade de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Então, essa ordem é para nós. Ele está nos preservando, é uma preservação nossa, porque está diante de Deus sem santidade é ser consumida pelo seu fogo. Destruidor, não refinador. Né? Está diante de Deus sem santidade, nós vamos ser consumidos pelo fogo que vai nos destruir. Mas ele não quer nos destruir, né? Ele quer nos refinar. É o fogo refinador. Esse é bem-vindo. Em nome de Jesus. Então, este é um comando de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. 2 Coríntios 6, 14 a 16 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? É isso que eu acabei de falar. É o que a palavra diz. Por isso ele diz, sede santos, porque eu sou santo. O terceiro ponto é porque esta é, então, uma responsabilidade pessoal nossa. Essa é uma responsabilidade tua, ser santo. Porque ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele ia falar alguma coisa para nós que nós não iríamos poder fazer? O que você acha?
porque seria injusto, né? E o nosso Deus é justo. Então, essa é a responsabilidade pessoal nossa, buscar a nossa santificação. Salmo 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Primeiro, pelo que Jesus fez por nós. É o nosso primeiro ato de nos separarmos. É reconhecer o que Jesus fez por você, por mim, por nós. Nós fomos salvos, fomos justificados, fomos purificados no sangue de Jesus. Se nós não reconhecermos isso, nós não vamos buscar a nossa santificação. Se nós não reconhecermos a nossa posição em Cristo. Porque Jesus conquistou uma posição diante de Deus. Ele nos justificou diante do tribunal eterno. Por quê? Porque o juízo recaiu sobre ele e não sobre nós. Ele se colocou à nossa frente e foi julgado em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Você entende isso? Então, ele nos colocou numa posição de justificados pela fé diante do juiz de toda a terra. E nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. Mas, para nós sermos purificados, nós temos que nos deixar purificar. Porque temos um livre-arbítrio. Isso já foi conquistado, está lá diante do tribunal eterno. Luiz é justificado e purificado. Leila é justificado e purificado. Mirtes é justificado e purificado. Cada um de nós é justificado e purificado diante do tribunal eterno. Mas nós temos que trazer isso para a nossa consciência, nossa experiência pessoal. Né? Isso aconteceu em Cristo. Agora, saiba isso. Saiba isso. E louve ao Senhor por isso. Entrai pelas portas com louvor, com hinos de gratidão pelo que Jesus fez por você. Segundo, pela obra do Espírito em nós, que nos conduz, ele ensina, ele exorta e nos batiza com o fogo que nos refina. É esse fogo, esse batismo de fogo que Jesus falou. Né? Vem aquele, João Batista disse, que batizará com fogo. Amém? Que nos marcará para a mudança, para a transformação. Esse é o processo de santificação. Então, esse é o processo. O início. Jesus morreu na cruz, nos justificou, porque o juízo recaiu sobre ele, derramou o seu sangue, que nos purifica. Aí nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos exorta, que nos batiza com o seu fogo eterno, fogo refinador, que nos transforma, que nos transfigura a imagem de Jesus. Este é o processo. Amém? Esse é o processo que nós vamos, no caminho que nós vamos passar, tudo isso vai acontecer. E nós vamos, cada um de nós, nos sujeitarmos à operação do Espírito Santo em nossa vida. Esteja sujeito. E por sermos chamados à comunhão com o Pai, com aquele que é santo. Então, saiba isso e se aproprie dessa verdade. Sua nova identidade em Cristo, seu novo lugar de habitação no reino, que é nele mesmo. Amém? Saiba isso e se aproprie. Você não é mais deste mundo. Agora você pertence ao reino de Deus. Então, a sua identidade ela é nova. Completamente nova. O que vamos fazer para entrar nessas portas de santidade?
Efésios 4, 22 e 24. Anota aí para você ler e estude e se aproprie desta palavra. Faça como o irmão Luiz, né? Sem palavra não oro. Quero uma palavra. Amém? Efésios 4, 22 e 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Se revista do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Amém? Amém. Quanto ao trato passado, você vai tirar a roupa, toda a roupagem do velho homem. Rejeita. Que se corrompe segundo os desejos do engano, que estão na nossa carne. E agora você vai se renovar no espírito do novo entendimento, preparado para receber essa palavra de Deus. E você vai se revestir dessa nova criação, desse novo homem, dessa nova pessoa que nasceu em Cristo Jesus, criado agora segundo Deus. Deus te deu um novo nascimento. Você foi recriado, regenerado. Criado segundo Deus em justiça. Agora nós somos justos. Essa nova criação, Deus olha como alguém justo, justificado. Amém? Justificado em justiça e retidão. Corretos. Procedentes da verdade e não da mentira do mundo. Porque no mundo o pai da mentira é o diabo, é o príncipe deste mundo. No mundo, a mentira. Nós somos criados segundo Deus, procedentes da verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Amém? Então voltamos lá para 1 de Pedro 1, de 13 a 16, que eu vou ler de novo, para vocês não esquecerem. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Diga graça. Graça. Que vos está sendo trazida na revelação. Que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, você foi chamado pelo santo, aos sublime. Amém? Amém. Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Isso concorda com o texto de Efésios que nós lemos. Amém? Então, aqui está, cingindo o vosso entendimento. Isso quer dizer, prepare-se com atenção para receber o evangelho, as boas novas, ou seja, a instrução. Vocês hoje estão sendo instruídos. Amém. Então, prepare o seu entendimento para receber essa instrução, com atenção. E espere inteiramente aonde? Nas suas próprias forças? Não, na graça. Na graça. Na graça que está sendo trazida por Jesus com este evangelho que vocês receberam.
que vocês sabem, estão sendo instruídos e se apropriando à medida que vão recebendo a instrução. Amém? Não vos amoldeis, não se amolde, ou não entre na forma das paixões que você tinha anteriormente na vossa ignorância. Nós temos hábitos de pensamento, de sentimentos, hábitos que a gente traz lá de trás. Então, o que o texto está dizendo? Não se amolde mais àquela pessoa lá de trás, que recebeu aquela vã maneira de viver, aquela forma de pensar, aquela forma de agir, aquela forma de se comportar. Ele está dizendo, não se amolde às paixões que você tinha anteriormente, na vossa ignorância, quando nós não conhecíamos Cristo. Sua vida, suas relações, sua maneira de viver. Agora, nós somos apegados a Cristo. Amém. Nós nos apegamos a Cristo. Estamos grudados, misturados com Ele. Juntos e misturados. A sua santidade, a maneira de viver segundo Jesus, que é Deus. Então, nós estamos recebendo instrução. O Espírito Santo nos instrui, ele nos exorta. Abra-se para receber essa instrução e tenha disposição de mudar, de ser transformado, de que o fogo refinador te refine e te confronte. Não é muito popular essa mensagem, né? Mas a palavra de Deus, ela em Hebreus 4:12 diz que é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão de alma e espírito, ela rasga tudo aqui dentro para nos separar do pecado. Não é só, eu recebo Jesus, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu estou emocionada com esse cântico. Não, não é isso. É uma vida sendo rasgada. É uma vida que você começa a caminhar sendo rasgado lá dentro, recortado, retalhado para te separar daquele velho homem, para que você vá se transformando, transfigurando nesse novo homem que se refaz a cada dia. Não é um processo simples, embora seja feito pela fé, né? Mas é um processo que demora. Primeiro, é um processo. Segundo, é um processo que dói. Não dói? Dói. Renúncias, largar coisas que você estava pegado. É um processo que dói. E é um processo de todos os dias. É um processo que vai durar até a vinda de Jesus. Nós somos apegados a Cristo, a sua santidade, a sua maneira de viver, segundo Jesus. Então, querido, estou terminando. Quero dizer, nós crescemos e andamos em santidade pela graça de Deus. Amém. Você não tem poder em você para isso. Vivemos num mundo cercado de sujeira, gente. É um mundo decaído e agora a gente olha para um lado para o outro e vê que está tudo aparecendo. É assim, a descoberto. Coisas horríveis. E se você e eu estivéssemos lá, estaríamos fazendo a mesma coisa. Você não é melhor do que eles. Nós não somos melhor do que eles, é porque eles não têm Cristo. E eles vão mergulhando segundo o príncipe da potestade do ar. Eles vão andando no movimento. É porque Cristo nos salvou. É porque nos arrancou de lá. Amém. E nós temos que viver essa transformação dia a dia. E eu não tenho dúvidas nenhuma que se nós estivéssemos no mundo, nós estaríamos inteiramente amoldados a essa cultura. Porque era o que nós recebemos, o que a nossa carne recebe. E recebe e se reage.
E nós sempre temos que estar, assim, alertas para isso. Se não estamos nos amoldando àquilo que está acontecendo, né? Ou se estamos rejeitando e cada vez ficando mais longe disso. Não desejamos. Entende isso? Então, nós crescemos e andamos em santidade, e isso é por pura graça. É a graça de Deus em nós. Cada dia mais, fique mais firme, se segure mais forte. E agradeça a Deus por essa graça maravilhosa. E agora eu quero falar, para terminar, sobre João e Jesus. Em Lucas 7, 33, 34, falando sobre graça, né? Diz assim: pois Jesus respondendo à classe lá sacerdotal, pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Olha só o que Jesus respondeu. Veio João, não comendo nem bebendo, e vocês dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Olha a comparação entre Jesus, entre João Batista e Jesus, que Jesus está falando. E isso me ocorreu. Eu vou pegar a figura de João, que veio na lei, até João a lei vigorou, né? A figura de João como aquele que precisa sair do convívio para se santificar. Na lei, para você, aí eu quero me santificar, isso aconteceu muito nos mosteiros, aonde aqueles sacerdotes dos mosteiros, eles se lanhavam, se batiam, filmes mostram isso, né? Por causa do pecado que brota do coração. Você pode se afastar por onde quiser, mas o pecado, ele está com uma erva daninha no seu DNA, lá no seu coração, a semente que vai brotar no pensamento, no sentimento, amém? E vai contaminar o corpo. Então, lá na lei, eles eram separados, tinham que separar do que viam, do convívio, para exercer uma santificação. Entendeu? Por quê? Porque estar no meio, sem uma transformação, é se amoldar ao meio. Na lei. E a lei veio para nos mostrar que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, né? Que nós precisamos de um Salvador, de um Messias. E Jesus, falando aos sacerdotes, disse, veio João, não comendo nem bebendo. E vocês disseram, tem demônio. Esta é a figura do homem, segundo a lei, se esforçando para cumprir. Dentro dele, ele queria. E Paulo fala isso, né? Que eu vejo outra lei no meu corpo. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Aquilo que eu não quero, é o que eu faço. Olha a luta. Essa é a luta do homem sem Deus. Na lei. Porque depois ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Agora, Jesus é o homem que vive e convive, mas é separado dos pecadores. Olha que lindo, gente. Presta atenção no que eu estou falando. É a figura do homem na graça de Cristo, que pode conviver no meio. Você não precisa sair do meio para você saber quem você é e para você rejeitar o pecado. Amém? E para dizer não para ele e bater a porta na cara do diabo. Por causa da graça de Deus. Porque nós fomos transfigurados. Estamos sendo transfigurados porque fomos. Na morte de Jesus, fomos feitos como ele para sermos
amoldados à sua ressurreição. Um novo ser, um novo homem está dentro de você. Amém. Que tem autoridade contra o pecado, que vem de dentro do velho homem, por causa do sangue de Jesus. Por causa do sacrifício que foi na cruz. Amém. Nós fomos ligados a Ele. Fomos unidos a Cristo pela fé. E morremos com Ele. E renascemos com Ele. Estamos ligados com Ele na ressurreição. Você é novinho em folha. Você é uma nova criação. Então você pode vencer o pecado, mesmo estando no meio, mesmo convivendo. E Jesus andou no meio e não teve uma palavra de dolo na sua boca. Amém? Uma palavra diferente que pudesse trazer alguma condenação para ele. E assim em Cristo, na graça de Cristo, nós podemos conviver, pregar o Evangelho, estar no meio, sem medo. Não precisamos ter medo do velho homem. Subjugue, esteja em Cristo. Amém? É a palavra, é o Espírito, é a fé, é a adoração, é o louvor, é a comunhão com Deus. Você pode andar no mundo, mas você não é do mundo. Não é mais do mundo e não vai ser mais sucumbido por ele. Amém? Não somos mais sucumbidos pelo mundo. Em Cristo Jesus. Gente, isso é demais. Essa é a porta da santidade. Amém? Não é costume, não é comportamento, não é nada disso. É uma convicção de quem você é em Cristo, do que foi feito em Cristo com a sua vida. Amém? E de que você tem o poder de Cristo para vencer o mundo, o pecado, o diabo e a carne. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos dizer juntos? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Então, o que significa? Nascer de novo, mudança de natureza, livres do pecado e livres do poder do pecado. Pela graça de Jesus. Por isso nós podemos ser santos. Jesus, Deus, nos deu essa condição. Amém? É uma condição dada por Deus. Por isso ele diz, sede santos, que eu sou santo. Porque podemos ser santos. Ou seja, separados em toda a nossa maneira de viver. Vocês entenderam? Deu para entender a grande maravilha que foi feita em Cristo por nós? Porque quando fala a porta da santidade, sede santos, as pessoas, em geral, dizem, por que eu vou fazer isso? Isso era Jesus, né? Jesus, eu não tenho como. Tenho. Senão Deus não falaria isso. E tudo ele fez e a gente tem que mergulhar da profundidade do que significa o sacrifício de Cristo. O sangue derramado, a carne partida, a ceia. Amém? O sangue derramado, o corpo partido, para entender quem somos nós hoje em Cristo Jesus. E a autoridade que temos sobre este mundo decaído. Não importa o quanto se apresente para nós de mentira, de torpezas, de injustiças. Não importa o quanto o mundo mergulhe. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos. Mas sobre ti, igreja, a glória do Senhor será surgindo. Aleluia! Receba, porque é muito poderoso. Jesus, nosso Messias, Yoshua, Mashiach, nosso Messias, nosso Jesus, é muito todo poderoso. Amém? Amém?